Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho algo assim para compartilhar com vocês. Algo que já aconteceu comigo quando eu não tava na presença de Deus. E depois que eu tava também, depois que eu voltei, que eu reconciliei, aconteceu novamente. Gente, eu tenho um bloqueio gigante, que é em receber pessoas na minha casa. Eu sei que isso não tá certo, eu sei que eu preciso resolver isso, eu sei que eu preciso buscar resolver isso, mas foi algo que foram acontecendo ao longo dos anos. Eu sempre fui muito receptiva, muito, gente. Minha adolescência, minha juventude, eu morei na roça e como eu precisava sair de casa para morar na casa de outras pessoas, para poder estudar e tal, essas coisas, quando eu tava lá na roça, eu era muito receptiva. Nossa, eu amava, sabe, que a casa ficava cheia de gente. Eu tinha o maior prazer de ir lá fazer café, não sei quantas vezes, no fogão de lenha, sabe, para servir o povo. E às vezes as pessoas ficavam lá em casa, sabe, por muitas horas. E épocas festivas. Não, eu tô suando aqui. Tava varrendo o quintal, como vocês viram, né? Nem mencionei. Mas, assim, eu sempre fui muito receptiva. Sempre gostei de cozinhar, sabe? Cozinhar e ver as pessoas comendo. Não sou cozinheira, não. Não sou boa na cozinha, nem um tiquinho. Mas sempre gostei. E fases e fases foram passando. Teve uma época que eu morei na casa da minha avó, que foi quando a minha mãe adoeceu. A gente morou na casa da minha avó. Antes mesmo da minha mãe adoecer, a gente já morava. Precisava estudar, precisava trabalhar, precisava correr atrás das coisas. E eu morei com minha avó morava sozinha, a gente acabou morando lá. Foi uma consequência de eventos e acabou que a gente ficou. E lá sempre foi, nossos primos sempre ia pra lá e tal. E foi ali que foi o pontapé inicial pra me machucar muito. Só que mesmo assim, a gente continuou tentando. Lá, quando eu morava com a minha avó, por exemplo, eu tinha meu filho, eu já tinha meu filho. Então, se eu ouvia muita coisa, sabe, coisa que machucava, não, as coisas tinham que estar em perfeito estado. Se tivesse uma coisinha fora do lugar, tinha 1.300 pessoas para poder falar que a gente estava morando de favor, e mesmo assim a gente não cuidava das coisas direito, e sabe, era uma correria. Eu trabalhava, cuidava de Marcos, que era pequenininho, ainda cuidava das coisas, né, cuidava da casa da minha avó, cuidava desse trem tudo direitinho. E eu era muito receptiva. Nossa, eu tinha prazer em fazer um lanche, fazer um café, fazer o almoço, sabe? Pro pessoal, pros meus primos, minhas tias que moram fora, que vinham. Eu tinha o maior prazer quando elas chegavam. Era coisa assim, sabe? Mais maravilhosa. Meu Deus do céu. Aí eu lembro que a gente mudou de casa. Minha avó mudou de casa, porque ela morava numa casa de aluguel e comprou uma casa. E a gente mudou junto. A gente foi junto. Minha mãe já estava doente, já estava em tratamento. Pra quem não sabe, a minha mãe teve câncer de colo do útero. E aí, nessa outra casa, foi assim, mais apertado. Eu continuei sendo muito receptiva, continuei sendo, sabe, sempre fazendo alguma coisa para chamar meus primos, sempre fazendo, sempre cuidando, sempre mantendo a casa sempre muito limpinha, muito organizada, sempre mantendo, sabe, um lanche ali, por mais que era muito difícil, mas a gente sempre mantinha essa organização, essa recepção, sempre fazia de tudo para quando eles chegassem, porque eu entendia que a casa não era minha, para quando eles chegassem, eles se sentirem bem recebidos. E continuou, né? Eu continuava ouvindo coisas, eu continuavam me machucando com coisas, e aquilo às vezes eu reagia, às vezes eu ficava calada, e aquilo vai acumulando, sabe? Vai acumulando. E aí chegou um tempo, né, quando minha mãe faleceu, a gente saiu da casa da minha avó. Houve confusões,
E, né, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E aí, a gente precisou sair da casa da minha avó, não por nada, a gente não fez nada, mas por questões, né, deles mesmo, da família da minha mãe mesmo, que, enfim, não quero entrar em detalhes, porque foi um período muito triste, um período assim que a gente tinha perdido minha mãe, e aí ver toda aquela situação, por mais que a gente cuidava, a gente fazia de tudo, mas aí foi um período assim muito difícil, muito doloroso, porque você vê tios virando contra você, sabe? Te virando as costas. Ah, mas gente, não tem mais nem meu mais. Quando a minha mãe morreu, a minha família, por parte dela, não nos acolheu. A gente não tinha casa, a gente trabalhava, mas a gente não tinha casa, a gente não tinha nada de casa, sabe? E foi um momento que a gente precisava do apoio deles e foi um momento que eles não apoiaram. Todo mundo virou as costas. Eu não tiro, gente, todo mundo virou as costas. Enfim. Aí o que acontece? A gente, não, todo mundo não. Tira um ou outro ali que alguns ficaram neutros, alguns até defenderam assim, sabe? Naquela defesa branda, pra não, entendeu? Pra não ficar feio. Mas enfim, no geral, a gente foi largado as traças no momento que a gente mais precisava. E aí a gente mudou, eu lembro que quando a gente mudou, a gente não tinha fogão, não tinha nada. Eu tinha um ebulidor que eu fazia café, fazia miojo com esse ebulidor. Então foi muito dificultoso, mas a gente mudou, a gente foi morar numa casa alugada. E aí, nessa casa, eu continuei sendo muito receptiva. Muito. Nossa, os meus primos que visitavam lá foram nessa casa que a gente morou, né? Iam lá direto, a gente fazia comida, chamava, a gente reunia, sabe? Minha tia, eu lembro que minha tia, meu Deus do céu, houve uma confusão lá e ela foi lá pra casa. E aí, a gente sempre foi muito receptivo. Minha irmã que mora em Porto Seguro também, sempre, nossa, todas as férias de julho e de dezembro, ela vinha, toda vez que ela vinha pra aqui, pra Almenara, era muito bom, eu recebia ela muito bem, eu fazia de tudo, fazia banquete, fazia de tudo, tava aquele faxinão na casa, organizava o cantinho pra receber ela ali, por mais que a gente não tinha lugar pra receber, que a casa era pequena, nessa primeira casa, mas a gente fazia de tudo pra receber bem, pra dar tudo certo, sabe? A estadia era aquela alegria. Tinha uns dias bons, mas tinha uns dias que ela cobrava muito, coisa que não tinha necessidade nenhuma. Nunca gostei disso, sabe? Enfim. E aí tinha minhas tias também, né? Que visitavam. Gente, e aí chegou um período, aí a gente mudou de casa, dessa primeira casa, quando a gente saiu da minha avó, eu morei, depois dela eu morei em mais uma casa, que era na mesma rua da casa da minha tia, aconteceram algumas coisas, morei em uma outra casa, onde eu recebia todo mundo também, minha tia que morava fora, sempre hospedava na minha casa, a gente fazia aquela maior questão, eu saía da minha cama pra eles dormirem, eles nem gostavam, eles não gostavam, eu falava, tia, dorme na minha cama, ela não queria. Enfim, mas se precisasse eu daria minha cama pra ela dormir. E minha irmã também a mesma coisa. E teve pessoas também que chegou a ficar dentro da minha casa, que ia na minha casa, que chegava lá, falava mal de mim dentro da minha casa, sabe? Então eu fui sendo muito machucada ao longo dos anos. Foram muitos anos de muitas feridas que foram abertas, sabe? Eu sei que Jesus, ele cura tudo, mas eu ainda tenho esse bloqueio de receber, sabe, muitas pessoas na minha casa. É uma coisa que eu sei que é eu que preciso me tratar, sou eu que preciso consertar isso, porque a gente é cristão, a gente é missionário do Senhor, a gente leva a palavra do Senhor, a nossa casa precisa estar aberta para receber sim as pessoas, a nossa casa precisa estar aberta, sabe, um cafezinho feito para receber as pessoas. Mas eu tenho esse bloqueio, eu tenho
essa coisa de receber pessoas na minha casa e é como se eu ficasse esperando que algo acontecesse, que a pessoa vai chegar na minha casa e algo vai acontecer. Eu não ligo se a pessoa chegar na minha casa e começar a me zoar, porque a casa é simples, minha casa é muito simples. Eu vou fazer um pequeno tour, minha casa tá bagunçada, porque eu não arrumei hoje, nem ontem. Eu tava fazendo umas outras coisas aqui. E aí, o que acontece? Eu não ligo se a pessoa chegar na minha casa, me zoar porque meu fogão só funciona duas bocas, me zoar porque, sei lá, o banheiro não tem porta. Gente, eu não ligo de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, que minha cozinha é pequenininha, do tamanho de um ovo. Eu não ligo, não ligo, não ligo. Mas, assim, quando a pessoa chega e vem com desaforo mesmo. Mas, assim, aconteceram muitas e muitas e muitas coisas. E eu tenho esse bloqueio de ser receptiva na minha casa. Eu sei que eu preciso mudar isso, eu sei que eu preciso expandir a minha mente em relação a isso. Eu sei que eu preciso crer que Jesus já me curou, que se alguém chegar na minha casa e me atacar verbalmente, sei lá, falar algo comigo que me machucou quando eu era lá do mundo, hoje eu sei que Jesus, ele não vai permitir que isso me machuque mais, porque eu vivo uma nova vida, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova mentalidade, eu tenho uma maturidade espiritual, eu sei disso, mas ainda há esse bloqueio. Eu sei que eu preciso orar muito para que Deus tire isso de mim, porque eu quero ser diferente, eu quero ter minha casa, não, eu quero ter minha casa toda perfeitinha, não é sobre isso, eu quero ter minha casa que seja um lar receptivo para todo mundo, sabe? E é isso, gente. Minha casa é extremamente simples. Eu vou fazer um pequeno tour aqui, vou colocar no acelerado, só pra vocês verem. Está bagunçado, por favor, não reparem, em nome de Jesus, não é um tour oficial da casa. Mas é isso que eu tô aqui desabafando com vocês. Quase chorei, segurei aqui as lágrimas pra não chorar, porque, gente, toda vez, eu acho que ainda há uma ferida por isso, porque toda vez que eu sento pra falar assim, gente, aconteceu isso, sabe? Não tenho mágoa de ninguém que já me fez mal na minha vida, de ninguém. Gente, a pessoa pode me dar uma surra, pode me bater na cara, cuspir na minha cara. Se imediatamente a pessoa rir pra mim, sabe? Falar, desculpa, foi mal aí. Por mais que foi intencional, eu vou rir de volta e vou falar, não, tá tudo bem, passou. Nunca. Isso é uma coisa que eu sabe que Jesus já é um perfil que Jesus colocou em mim desde que eu era muito nova. Então eu nunca, e já aconteceram coisas e mais coisas que se eu for contar, meu Deus do céu, pode vir horas e horas. Tem que fazer uma live, vídeo não dá. Mas eu não guardo mágoa de ninguém. Toda vez que eu lembro de toda a situação que eu vivi ao longo desses, vamos colocar aí, de 2010 pra cá, 2008, colocar de 2008 pra cá, que foi quando, né, eu tive meu filho, que eu era muito nova ainda, eu tinha apenas 20 anos, gente. Eu tive 20 anos quando eu tive meu filho, então eu era muito nova, eu não tinha nenhuma formação, eu não estava trabalhando. Comecei a trabalhar no 6º mês de gravidez, comecei a trabalhar e foi o que eu consegui comprar as coisas dele, sabe? Mas, enfim, de 2008 pra cá, meu Deus, foi muita coisa que se eu fosse falar assim, não, eu tenho que excluir esse povo da minha vida, eu excluo ele, meu Deus, isso era muita gente. Amo minha família, amo minha parentela, gente, minha parentela, amo demais. Não sou, como eu disse, eu ainda tenho um bloqueio, eu não sou de convidá-los para vir na minha casa, eu não sou de ir na casa de ninguém. Alguns me cobravam, outros parou de cobrar. Eu não sou de ir na casa de ninguém, eu sou muito de casa pra igreja ou para resolver alguma coisa minha, sabe? Ou para fazer alguma compra por aqui mesmo. Mas eu não sou de visitar, a não sei que eu for fazer uma visita relacionada a fazer uma oração, fazer alguma coisa na casa da pessoa. Aí eu faço visita, mas eu não sei, eu não sou muito de ir na casa de ninguém.
Amo minha família, não tenho, né? Por mais que teve alguns parentes meus que sim, que me machucou minha família muito. Amo cada um deles. Oro, meu Deus do céu. Nossa, oro por eles todos os dias. Oro por cada um. Cada um Deus, vai lá, visita fulano, visita outro. Eles nem sabem que eu oro por eles, mas eu oro. Não guardei nenhuma mágoa sobre as coisas que aconteceram lá atrás. Não foram só pelos parentes, algumas pessoas próximas também que fizeram algumas coisas, enfim. E é por isso que eu tenho esse bloqueio de receber pessoas na minha casa. Antes eu achava que era porque minha casa é simples, porque minha casa é, sei lá, não tem de tudo, porque isso, porque aquilo, não, mas não é. Porque lá atrás eu tinha, hoje em dia não, né, porque depois que eu vim pra essa casa aqui, minhas coisas praticamente quebrou tudo, algumas coisas eu perdi, porque meu quarto é aquele em cima. Um dia que estiver chovendo, eu vou mostrar pra vocês como que fica esse quarto lá em cima quando chove. Aqui tem, aqui ó, essa porta aqui. Aqui você atravessa um banheiro e lá tem uma sala, que é onde é o quarto do meu pai. E nessa parede aqui é a cozinha. E na frente da cozinha tem uma área. Enfim, não é sobre isso, porque nas casas que eu morei, eu não tinha tanta coisa. Eu lembro da gente receber os nossos primos na minha casa. E a gente não tinha fogão. Aí eu fui lá, eu lembro que eu fiz um café com ebulidor, como eu falei pra vocês. Eu fiz um café com ebulidor. Não tinha mesa, aí eu tinha uma caixa grandona, que eu coloquei tudo que não era de usar de imediato, sabe? Pano de cozinha, panela que eu não ia usar imediatamente, eu coloquei tudo nessa caixona, que era uma caixona bem grande. Aí eu coloquei, tinha um tampo de berço, que era um tampo de berço, uma tábua, que era uma parte do encosto do berço. Eu coloquei e fiz uma mesa. E eu tinha minhas cadeiras de plástico que eu tinha comprado na mão do mascate. E foi isso, gente. Aí essa era a nossa mesa. Aí eu lembro de receber eles lá, sabe? Eu tinha o maior prazer, meu Deus do céu. A gente não tinha geladeira. A gente não tinha geladeira, não tinha fogão. Meu pai deu jeito, comprou uma geladeira usada, velha, fininha, mas deu certo. Depois eu comprei essa que é a que a gente usa agora, que também já não tá tão nova. Aí ele comprou um fogão ele comprou um novinho. Na época a gente comprou esse fogão em 2011, 2021 fez 10 anos, 2025 fez 14 anos, então esse fogão já tem 14 anos, já deu o que tinha de dar. E é isso, gente. Então, naquele tempo a gente não tinha tanta coisa, não tinha cama direito pra dormir, a gente dormia no chão, no colchão. A gente não tinha mesa, a gente não tinha fogão, não tinha, sabe? E mesmo assim eu recebia. Houve um tempo que eu achava que eu não queria receber o povo em casa por conta da simplicidade que era a minha casa. Mas não é, não sei, eu não sei explicar, não sei. É algo de dentro de mim. E recentemente, já nessa casa aqui não. Na outra casa também eu tava bem receptiva com alguns amigos que eu permitia que ia lá pra casa pra ver filme, que não sei o que, barará. E surgiu muita conversa, surgiu muita coisa. Meu nome foi falado de uma forma que eu não era. Então, assim, foi uma coisa que também me magoou muito, me machucou muito. Coisas, fofocas saíram de lá dentro. Gente, pessoas da igreja, sabe? E aí eu me fechei, bloqueei mesmo assim, de vez. Foi uma tentativa de falar assim, não, vou abrir minha casa. Aí bloqueei, falei, não, já chega de tanto me machucar com pessoas dentro da minha própria casa. Aí é o cúmulo do absurdo. E aí foi isso. Aí de lá pra cá, já faz alguns anos já que eu não sou muito de reunir gente dentro da minha casa. Como eu faço sobrancelha, eu recebo uma pessoa ou outra, a gente faz sobrancelha, a pessoa vai embora, acabou. Mas pra receber, pra fazer um almoço, pra fazer uma janta, pra lanchar pra alguma coisa assim, não recebo. E eu não tô falando isso com orgulho, porque eu quero mudar isso em mim.
É algo que eu quero mudar em mim. Eu ainda vou trazer vídeo aqui de momentos, sabe? Com pessoas aqui dentro da minha casa. Porque eu sempre amei receber pessoas na minha casa. E hoje eu não tô recebendo. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei, né? É um bloqueio, mas Deus vai me curar sobre isso. Deus vai tratar, sabe? É somente Ele pode fazer. E é isso, gente. O vídeo ficou enorme. Mas assim, é só um desabafo mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém se identificou, gente, com essa situação, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se alguém se identificou, se alguém passa pela mesma coisa ou já passou e resolveu, me conta aqui. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ler sobre a história de vocês. E é isso, ó. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta aqui embaixo. Curte o vídeo pra me ajudar aí, pelo amor de Deus. Beijo enorme, ó. Tchau. Fiquem todos com Deus. Gente, falei que eu faria um pequeno tour nessa casa que eu moro aqui agora. Coloque um banheiro. Aqui é onde eu trabalho. Quase não tenho trabalhado. Aqui é um portão, a gente só abre esse, mas esse portão ele abre todo. Eu coloquei esse papelão aqui pra poder tampar mais. Dá mais um pouco de privacidade, que acabou que essa área aqui ficou sendo um cômodo. Ali tem um sofá, aqui tem uma mesa. Como eu disse, a casa tá bagunçada. Hoje eu só limpei mesmo o chão da cozinha. Aqui tem a cozinha, que vocês veem mais. Me veem mais aqui na cozinha. Ixi, ficou com leite pra ferver aqui. Eu vou mostrar pra vocês o restante. Aqui eu limpei aqui dentro, hoje eu não tirei o balde. Aqui é onde meu pai dorme, tá bagunçado também, precisa arrumar. Gente, isso aqui são caixas de coisas que é pra desfazer. Sabe quando você vai separando coisa, separando, aí vai ficando assim? Aí eu preciso desfazer. São coisas que a gente tira do guarda-roupa pra poder doar. Aqui, gente, isso aqui é roupa suja, eu não deixo assim. Eu sempre dobro, deixo tudo dobradinho, porque eu não tenho onde colocar. Eu dobro, deixo na pontinha aqui, tudo dobradinho. Você já achou um escorpião aí? Perigo. Deixa eu ver. Aqui é o banheiro, mostra rapidinho assim. Não tem porta. Aí aqui você sai. Aí essa é a visão. Aqui que eu tava. Aí você sai aqui. Aqui você sobe. Aqui, ó. Ainda chegou. Ó, ali tem um tanque. Aqui tem um portão que vai pro beco. Aqui tem escada que vai pro meu quarto lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Ali tem uma menina chegando da escola. Dá nada, passa na tela. E aqui tá o meu quarto, que também tá bagunçado. Passar assim bem rapidinho. Tá? Um Deus nos acuda. É isso. Minha cama tá cheia de coisa. Tô separando umas coisas também. Aqui tem um colchão no chão. E é isso. Aqui tem coisas pra arrumar, como sempre. Aqui meu guarda-roupa tá arrumado. Só fechar a porta. Aqui tá bagunçado, tá, mas é porque eu não arrumei. Não fica assim não, entendeu? Não é porque é simples, mas a gente sempre arruma. Você sempre me acompanha aí, fazendo faxina e tal. É porque realmente tá bagunçado hoje.